Momento da palavra. Eu quero meditar um texto qual o Senhor colocou no meu coração. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 9, que começa dizendo assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou e vivendo, pondo-se em pé um exército grande e em extremo. Glória a Deus. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Deus, ele tem as suas formas de falar. O livro do profeta Ezequiel é um livro que eu gosto muito. Deus sempre está falando ao meu coração através deste livro. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, que o Deus que fortalece, ele venha me fortalecer e te fortalecer nesta manhã de sábado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aqui é um texto que talvez você já escutou, a ministração aqui, talvez você já escutou na igreja, talvez você já escutou falar sobre isso, mas Deus, ele quer falar de uma forma diferente ao seu coração nesta manhã. Esse texto, Deus, ele me deu um tema: avivamento no vale, avivamento aonde a gente está vivendo, avivamento no meio da situação de dificuldade que a gente está passando. Havia muitos ossos neste vale e não havia vida. E quando nós olhamos para as situações que nós vivemos, nós olhamos e perguntamos aonde está Deus, o que Deus vai fazer a respeito disso. Esse texto, ele diz a respeito de Judá, sobre o exílio babilônico. Quando Israel ele foi invadido, quando Judá foi invadido por Nabucodonosor. Então, assim, o povo dizia que não tinha mais vida, que não tinha mais esperança, que não tinha mais saída. Mas nós vamos trazer para o nosso dia, vamos aplicar esse texto na minha e na sua vida que está nos acompanhando. Então eu quero fazer aqui uma ponderação sobre decreto, sobre vale, sobre situação. Moisés havia nascido sobre um decreto de morte, mas Deus cuidou dele para que se cumprisse o seu destino. Moisés, ele tinha nascido num destino, num decreto de morte, dizia que ia matar Moisés, mas Deus cuidou dele para que se cumprisse o seu propósito. Então, assim, talvez você está passando hoje por um momento difícil, um momento de desespero, uma situação que você olha aos seus olhos e não vê mais saída. Ei, Deus, ele está cuidando. Aí você diz assim: Cláudio, a minha vida está igual esse vale de osso seco, não tem mais esperança, o meu casamento não tem esperança, a minha vida financeira não tem mais esperança, o meu filho não tem mais esperança, a minha empresa não tem mais esperança, o meu comércio, a minha família, o meu casamento. Ei, Deus, ele está cuidando, e Deus, ele está com você aí neste vale. Então tudo na nossa vida é passageiro, e o vale também é passageiro. O próprio Jesus nasceu e foi perseguido por Herodes, mas Deus cuidou dele para que se cumprisse o seu propósito. Talvez você diz assim: Cláudio, as trevas têm me engolido, as trevas têm querendo me matar. Ei, o plano das trevas não vai prevalecer sobre a minha e a sua vida. Na nossa vida vai prevalecer o plano do Senhor Jesus. Na nossa vida vai prevalecer o que Deus, ele tem para mim e para você. E Deus tem planos de paz, plano de bênção, Deus tem plano de prosperidade para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, assim, calma, tenha paciência, não desespere, ore,
peça um direcionamento. Quando nós vamos ler o capítulo 37 de Ezequiel, é algo maravilhoso que aqui acontece. Aqui narra o diálogo do profeta Ezequiel com o Senhor Jesus, e ele começa a falar com Deus, e Deus começa a dar ordem a ele sobre aquela situação. Talvez você está passando uma situação desesperadora nesse dia de sábado, às 8h16 da manhã, você não sabe o que vai ser o seu dia, você não sabe como vai terminar. Talvez você está dizendo, sentado na cama e pensando: por que eu acordei? Por que eu abri os olhos? Mas eu quero dizer algo para você. Ei, não se desespere. Comece a falar com Deus. Comece a apresentar a situação para Deus e comece a dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, olha essa situação. Senhor, como eu posso resolver essa situação? Senhor, me dá um direcionamento. Então, assim, muda muito o que nós estamos vendo na situação. Nós olhamos para certa situação e olhamos e vemos que é o fim. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa nação e olhamos assim, dizemos assim: não tem mais jeito. Tem jeito sim. Quando a nossa nação se virar para o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus vai sarar a terra, Deus vai sarar a nossa nação. Talvez você olhe para a sua vida e diz assim: não tem mais saída. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus, confia nele e tudo fará. Glória a Deus, em nome de Jesus. Você olha sobre muitas das coisas, eu olho sobre muitas coisas e não vemos saída. E o que nós fazemos, meu amigo? Muitas das vezes nós ficamos desesperados, porque tudo aquilo que sai do controle da nossa mão, nós desesperamos. Por quê? Porque nós queremos estar no controle das nossas mãos. Mas é algo diferente. Quando eu não posso mudar, eu tenho que pegar e entregar nas mãos do Senhor Jesus. E quando nós entregamos na mão do Senhor Jesus, nós temos que confiar que Ele vai fazer o melhor. Ezequiel, ele confiava, ele estava naquele vale, ele via aqueles ossos, e ele começou a falar para o Senhor, e o Senhor começou a ministrar o seu coração, dizer: filho do homem, estes ossos podem reviver? Aí ele disse assim: o Senhor sabe. E se nós olhar hoje para certa situação, nós temos que dizer assim: só o Senhor que pode fazer. E eu gosto de uma frase que eu sempre cito: no vale, ou é osso ou é profeta. Tem situação na nossa vida, Marcelo, que nós temos que nos posicionar e profetizar. Nos posicionar e profetizar. Profetizar a vida. Mesmo que eu não vejo vida, mas em nome de Jesus eu vejo vida. Profetizar a cura. Mesmo que eu não vejo cura, nós profetizamos cura em nome de Jesus. Mesmo que eu não vejo saída, mas nós profetizamos a saída em nome de Jesus. Mesmo que eu só veja desgraça, mas eu profetizo paz em nome de Jesus. Então, o que acontece? Eu vejo situações na minha rua. Na minha rua, não. Eu repreendo todo o mal e profetizo bênção em nome de Jesus. Ah, tá tendo o crime, tá tendo violência. Não. Em nome de Jesus, a nossa cidade vai ser uma cidade de paz para a glória do nome do Senhor Jesus. E outra coisa, eu começo dizendo, até postei o esboço dessa ministração, uma parte no meu Instagram: a minha vida não será mais a mesma. A minha casa não será mais a mesma. O meu ministério não será mais o mesmo. O meu casamento não será mais o mesmo. Os meus filhos não será mais o mesmo. Os meus amigos não serão mais o mesmo. O meu trabalho não será mais o mesmo, porque Jesus, que traz vida, chegou com vida para dar paz em nome de Jesus. Quando Ezequiel começou a profetizar, algo aconteceu que Deus não avisou que iria fazer. Deus, ele perguntou para Ezequiel se aquele vale de ossos poderia reviver, ter vida, mas ele não disse o que ia fazer. Começou a ter ruídos,
começou a ter barulhos, porque o ajuste de Deus, ele causa barulhos, ele causa ruídos. Então, quando nós profetizamos, há ruídos, há barulhos, há ajuste de Deus, e as estruturas começou a se juntar, ossos com ossos, nervo com nervo, pele com pele, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. O avivamento que Deus vai fazer vai sacudir a sua vida, mas você precisa crer, profetizar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nossa vida não vai ser mais a mesma. Deus vai trazer cura, vai trazer salvação, vai trazer restauração, mas é por etapas. E começou primeiro ossos, estrutura, músculo, força, pele, aparência. Primeiro os ossos se juntou. Primeiro teve um ruído, os ossos se juntou, os músculos foi formado e a pele foi formada, para depois Deus soprar o Espírito, soprar o fôlego e colocar um grande exército de pé. Isso é na minha e na tua vida. Se Deus ele quer fazer algo na minha e na tua vida, ele vai te usar e vai me usar em certa situação. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que Deus ele está falando ao meu coração para falar com você nesta manhã. Se posiciona. Se posiciona. Ora, crê, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Deus levantou um exército no vale. Agora tem avivamento no vale. Não vamos morrer no vale. Não vamos ficar presos no vale. Deus dá destino no vale. Deus sopra vida no vale. Esse vale você transmite, transforma em o que você está vivendo. Talvez, então você não está num vale de osso seco hoje, mas o vale seu hoje é um ente querido que está preso nas drogas. Então você vai dizer, Deus vai libertar neste vale que ele está. Então você só coloca as situações da sua vida e nós cremos que Deus vai soprar vida no vale e vai ter milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. Não importa o quão grande é o vale, não importa quão grande é a situação que você está vivendo nesta manhã, grande é o Senhor para fazer. A glória de Deus havia se retirado deles. A presença de Deus não estava naquele lugar. A esperança havia se perdido. Os sonhos morreram pelo caminho. Todas aquelas pessoas que estavam no vale havia perdido algo. Talvez o seu sonho morreu. Talvez a esperança sua acabou. Mas o Deus de fortaleza, ele hoje está te fortalecendo. Ele está te dando vida, está te dando esperança, está te dando saúde, está te dando direcionamento em meio às guerras. Confiar é a última saída. Você olha para tudo que acontece no mundo. Nós olhamos para tudo e muitas das vezes nós nos revoltamos. Eu olho para tanta situação, tanta injustiça, tanta situação, e eu fico falando, Deus, o Senhor não está vendo, Deus está vendo. Mas há um tempo determinado, há o tempo que Deus vai julgar o ímpio e o justo. Deus vai julgar o que serve e o que não serve. E há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo que as trevas vai ter que recuar na minha e na sua vida, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado nessa manhã. Já já nós vamos estar orando por curas, por libertação, por milagre. Você pode pegar aí o copo de água, você pode pegar aí a peça de roupa, colocar.
Pega a peça de roupa aí, coloca a peça de roupa. Pega aí o copo d'água. Não é misticismo, não. Não é nada disso. É o poder que há no nome de Jesus. É o poder que há no nome de Jesus. E eu creio no poder que há no nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra de bênção para você nessa manhã. Que o mal vai ter que bater em retirada. Que os vícios venham bater em retirada. Que o inimigo venha se sair para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu profetizo vida, eu profetizo cura, eu profetizo libertação no nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo ele venha soprar sobre a sua vida nesta manhã e te colocar de pé, que o Espírito Santo venha trazer paz para a glória do nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na minha e na tua vida. Quando Ezequiel começou a profetizar, algo aconteceu. Deus não avisou o que iria acontecer, mas algo aconteceu. Meu irmão, minha irmã, profetiza no nome de Jesus, profetiza no nome de Jesus que Deus vai fazer algo, e Deus vai trazer cura para a glória do nome do Senhor Jesus. Milagre vai acontecer, salvação vai acontecer, restauração vai acontecer, porque Deus nos tocou em nome de Jesus. Glória seja dada a Ele. Que Deus venha te dar paz, que Deus venha te dar descanso em meio às guerras, em nome de Jesus. Deus abençoe. Já voltamos. 8h27. E continue participando aqui com a gente aqui